ano era... Haviam muitas pessoas que maltratavam seus cavalos, não sabiam respeitar seus limites e lidar de forma correta com os mesmos. Os cavalos apanhavam muito. Vejam as imagens, marcas de chicotadas em suas costas. Não, pera, isso aí é mordida de outros cavalos mesmo, não tem nada a ver com chicotadas. Enfim, foi tu, né? Voltando ao assunto. Como o presidente decidiu generalizar ao invés de penalizar aqueles que cuidavam mal de seus cavalos, o presidente da república decidiu proibir qualquer atividade com cavalos. Mas nós, do nosso jeitinho brasileiro que amamos cavalos, não iríamos baixar a cabeça por culpa de alguns aí, que não sabem cuidar de seus animais, não é mesmo? Com o nosso jeitinho brasileiro, nós nos recusamos a parar de andar a cavalo. Erguemos a cabeça e decidimos pegar nossos cavalos e continuar fazendo o que mais amávamos, que é montar a cavalo. De um jeitinho diferente. Meu Deus, o que é isso? Será que já dá pra correr? Que diabo é isso? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim, meu nome é Joyce e este aqui é o canal de Tudo Com Mais Um Pouco. Estamos aqui hoje com um vídeo um tanto diferente no canal, né? Que basicamente eu vou ensinar vocês a fazer um hobby horse. Pra quem não sabe, é um esporte que surgiu na Finlândia, tá ganhando força aí no mundo e basicamente vai ter uma competição. Meu galo não deixa eu falar nunca nos vídeos, né? Mas basicamente é um esporte que tá crescendo. Vai ter uma prova aqui em Curitiba. Eu vou tentar ir, né? Meu físico eu já tô vendo que nas gravações aqui não tá nem um pouco bom. Pulo 3 obstáculos, já tô batendo as botas, mas tudo bem. Nós vamos tentar. Tenho só 10 dias pra me manter em forma, né? Mas ok. Então, esse vídeo aqui eu vou ensinar vocês a fazer um hobby horse. Uma questão aqui que eu quero deixar Uma questão que eu quero deixar clara aqui é que esse hobby horse que eu fiz é a Alma del Paraguai. Mas então, gente, esse hobby horse eu fiz com os materiais que eu tinha em casa, eu não fui comprar. Então, tipo, a crina, por exemplo, era pra ser de lã e eu fiz com pelo sintético, que é o que eu trabalho com as minhas miniaturas na loja, né? Então eu fiz com que eu tinha algumas coisas que não era pra ser, mas eu usei. Mas vocês podem substituir por lã também, normal. Eu vou deixar tudo listado aqui no lado, onde couber aqui no vídeo, dos materiais que vocês vão precisar pra fazer esse hobby horse. E se vocês são menores de idade, eu recomendo que peçam um adulto pra ajudar, porque senão vai usar cola quente, tesoura, vão acabar se machucando, agulha e é perigoso, tá? Mas enfim, então vamos lá pro vídeo, né? Vamos ensinar vocês a fazer um hobby horse. Bom, primeiramente, eu peguei 4 papéis sulfites e colei um no outro formando um quadrado bem grande. Assim se tornando um papel maior, para a gente poder desenhar a cabeça do nosso cavalo. Você pode comprar uma cartolina? Pode, mas eu acho que não compensa só para desenhar a cabeça do cavalo fazer o molde, né? Do pescoço até o topo da cabeça precisa ter 35 centímetros, lembrando de mais 5 para ser a conexão com o cabo da vassoura, de aproximadamente 60 a 70 centímetros, ok? Da ponta do focinho até a nuca do cavalo também deve ter 35 centímetros. Lembrando, vocês também podem diminuir ou aumentar as medidas, ok? Lembrando que maior que isso vai deixar o cavalo muito pesado. As faixas de tecido precisam ter 1,5 m por 7 a 10 em largura, ok? Essas faixas vão conectar um lado da cabeça do cavalo com o outro lado da cabeça. Depois de tudo desenhado, orelhas e cabeça, é só desenhar no tecido de pelúcia para você começar a recortar. Ah, lembrando, não esqueça que as orelhinhas vão 4 pedaços, 2 para cada orelha, ok? E as orelhas precisam de mais 2 moldes de papel EVA, para conseguir pôr dentro das orelhinhas para que elas fiquem em pé e não molengas. Bom, tudo recortado, então vamos costurar. Lembrete muito importante, o fio de costura deve ser da cor do tecido do cavalo, para não ficar essas amostrinhas de fio que ficou no meu, mas era o fio que eu tinha, então eu tive que usar esse mesmo. Eu não tinha fio amarelo igual a cor do cavalo, então ficou mostrando mesmo. Mas é um lembrete que se você tiver o fio da cor do cavalo, vai ficar bem escondido essas listras aí, que fica meio esquisito. Bom, mas como eu disse, né, eu fiz com o que eu tinha em casa.
Já comecei costurando as duas faixas que ficam com a linguinha de fora. Não é obrigatório ter linguinha, mas eu acho meio fofinho, sabe? Então eu quis colocar. Depois eu fui para as orelhas, lembrando, sempre costurar do avesso e depois a gente vai colocar o lado normal, ok? Coloquei o papel EVA por dentro, tirei o excesso que precisava e costurei dessa forma, pegando um formatinho de orelha de cavalo mesmo. Depois eu peguei aquela faixa bem grandona e eu costurei do avesso com um lado da cabeça e depois o outro lado. Obviamente você pode usar uma máquina de costura, né, gente? Seria muito mais fácil, mas eu estou usando os recursos que eu tenho aqui em casa no momento. Depois de tudo costurado, lembrando do avesso, nós vamos colocar o lado certo para fora. E vamos enchê-lo com fibra poliéster para enchimento de pelúcias, travesseiros e essas coisas todas aí. Lembrete muito importante, vá enchendo e certificando que os dois lados da cabeça estão ficando iguais, para não parecer que o cavalo tem a cara inchada de um lado e mais murcha do outro, fica meio deformado. Sempre vá verificando e colocando mais ou menos aonde precisa e aonde não precisa. Então, quando chegou na hora de finalmente encher o pescoço, peguei o meu cabo de vassoura e coloquei espuma nele e amarrei bem com bastante barbante, para evitar que fique deslizando lá por dentro quando eu inserir ele lá dentro do cavalo. E depois eu coloquei ele lá dentro do pescoço e fui preenchendo com o enchimento em volta, deixando bem firme e certificando-se que o cabo da vassoura está bem no centro do pescoço, não está nem muito para um lado e nem muito para o outro. Depois eu costurei e enrolei com bastante barbante para ficar super firme e evitar que a cabeça saia do cabo de vassoura, né, gente? Bom, aqui eu não vou usar lã porque eu não tenho a preta, mas vou demonstrar para vocês como se faz, ok? Você enrola uma quantidade de lã comprida no braço mesmo já funciona. Corta na medida e amarra para que não desfie. E depois você vai costurando e colando com cola quente no pescoço do cavalo até o alto da cabeça. Lembrando que costurado fica muito mais bonito e mais discreto. Com o tecido branco eu fiz as manchas brancas que a alma tem no rosto dela. E com tecido feltro eu fiz as narinas e os olhos. Tecido preto para as narinas e os olhos. Você pode fazer como esse exemplo aí da tela. Um tecido preto e uma ponta branca para imitar um brilho no olhar do cavalo. Mas eu decidi fazer uma carinha meio engraçadinha para a alma, então eu fiz com um tecido branco, marrom e preto. Bom, lembrando que fica mais bonito e o certo é costurar no lugar que vai ficar as narinas, os olhos, as manchas brancas na testa. Porém, eu não tenho fio branco para costurar e nem muito menos o preto. E eu não quero que fique mostrando muito defeito. Eu não quero que apareça muito essas costuras de outras cores, então eu colei com a cola quente mesmo. Depois de colar os olhinhos, as narinas, a mancha na testa, você pode colar as orelhinhas também. E como eu não tenho a tinta ideal para isso, eu usei um canetão marrom para fazer luz e sombra em alguns lugares do cavalo, para ficar um pouquinho mais bonito e não tão seco de detalhes. Aí peguei a tinta que eu tinha de PVA mesmo e diluí bastante com a água e pintei o rosinha do focinho e o focinho cinza escuro, mas tem que tomar muito cuidado, porque como a tinta tá bem líquida, ela vai escorrer para todo lado, vai virar uma bagunça, então tem que tomar muito cuidado se for pintar o focinho com esse tipo de tinta que eu diluí demais. E aqui, como eu usei pelo sintético, apenas cortei ele do jeito que eu queria e colei. Depois eu aparei as pontinhas da crina onde eu queria deixar curtinha. Agora vamos para a cabeçada. Lembrando que esta é um modelo de side pull, ok? Ou seja, não tem embocadura. Com o arame eu fiz 2 fechos, mas se preferir pode comprar os fechos prontos, ok? E eu usei 2 argolas de aproximadamente 5 centímetros. E muitas tiras de couro. Você pode comprar retalhos de couro em casas de couro. Os retalhos são bem mais baratos que as peças de couro. Eu fui colando os couros e formando a cabeçada. Mas você também pode estar costurando em vez de colar, ok? Fica até mais resistente. Porém, para você costurar couro tem que ter agulha específica e é mais trabalhoso. Bom, começamos pela focinheira para ter uma medida exata do tamanho da cabeçada.
Depois dobrei uma tira de couro e cortei, fazendo uma pequena fenda no couro para colocar o fecho da focinheira. Depois eu colei outra tira de couro do outro lado e cortei a ponta dela em formato de V, para ficar mais fácil de colocar no fecho. E eu peguei o canetão e marquei alguns furos que depois eu fiz no fogão de casa esquentando uma chave de fenda e depois queimando o couro onde eu queria que fizesse os furos. Você também pode fazer esses furos com um equipamento apropriado para isso, mas lembrando, era o que eu tinha ali na hora. Depois eu fiz uma pequena argola de couro perto do fecho para conseguir encaixar a sobra de couro que ficar depois. Se quiser, pode usar uma cor de couro só, mas eu usei duas. Agora fiz a parte da cabeçada das laterais e a faceira. No caso, a faceira. Estou deixando aí do lado uma foto de uma cabeçada real para vocês terem noção do que eu estou fazendo no momento. Bom, como eu não tinha retalho de couro muito grande, eu remendei um pedaço no outro lá em cima na cachaceira, onde fica a nuca do cavalo. Até porque lá fica um pouquinho mais discreto de fazer um remendo lá em cima, né? Depois, vamos para a testeira, deixando bem folgado para colocar a cisgola por dentro até sair do outro lado, por cima da cachaceira. Primeiro colamos um lado, pegamos a medida, recortamos o excesso de couro e colamos o outro lado. Essa parte é bem tranquila. Na cisgola eu fiz a mesma coisa da focinheira, de um lado o fecho, do outro lado os furos e o corte em V. E só coloquei por dentro do vão da testeira mesmo. E por fim eu fiz as rédeas. Coloquei uma tira de couro por dentro da argola e eu colei o couro em outra tira de couro. E para reforçar, para não arrebentar de jeito nenhum, eu colei mais uma tira grossa de couro com bastante cola para evitar que acabe arrebentando mesmo. Já chega. Então, já tá gravando. Para de me lamber. Alma, para. Alma do Paraguai. Para de me lamber. Chega. Tô gravando aqui. Já tá online aqui a câmera. Mas enfim, pessoal. Esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha explicado bem pra vocês como foi o processo pra fazer o meu hobby horse. É claro que tem algumas coisas que vocês podem mudar. Como eu falei no início do vídeo, eu usei os materiais que eu tinha em casa, como pelo sintético e coisa e tal, né? Mas vocês podem mudar por outras coisas que vocês possam ter aí, como a lã, fica muito legal, cabelo sintético também fica muito legal pra colocar. Mas são materiais que eu não tinha em casa e eu moro no meio do mato aqui, no meio da selva aqui, com galo cantando, e eu não ia até Curitiba pra comprar as coisas porque eu moro muito longe. Então eu optei para fazer com as coisas que eu tinha aqui, né? Mas é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like se você gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, e eu acho que é isso, um beijo pra vocês, e eu vou tentar me colocar na competição, vamos ver como que vai estar minha resistência, né? É isso, um beijo pra vocês e tchau. Tá um lambejo também.